aqui reunidos para agradecer ao Senhor e louvá-lo pelo que tem feito, né? Tivemos uns probleminhas técnicos, mas seja de casa nos perdoe. Nós estamos aqui, juntamente com você, junto com a igreja, para poder a gente se unir aí na mesma fé e louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque Deus tem sido bom conosco. Amém? A presença de Deus é de suma importância em nossas vidas. E por causa disso nós somos gratos, né? Abra a Bíblia comigo em Salmos 95. Salmos 95. Livro de Salmos. Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante da sua face com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos seus montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que é de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Mas nós temos a presença do Senhor e estamos aqui para poder louvar, para poder apresentar ao Senhor nossos próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos conversar com o nosso Deus, nosso Criador. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor Jesus. Que a tua graça esteve conosco, que a sua presença nos guardou, e que tudo, Senhor Jesus, que aconteceu, só assim não aconteceu porque o Senhor assim esteve na direção de tudo. Obrigado pela sua tamanha graça e misericórdia para conosco. Permaneça conosco aqui, Senhor, com os teus filhos que estão em casa, com todos nós que estamos aqui, e com aqueles que estão a caminho também. Que a sua graça possa ser derramada em nossos corações, para que neste dia tão especial, Senhor Jesus, nós possamos louvar, engrandecer e estar diante do Senhor para poder reconhecer a tua soberania. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Espírito, enche a minha vida. Nós te louvamos, Jesus.
Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser.
porque sabemos perfeitamente que não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que optamos, embora tenha uma participação e um querer nosso, mas Ele verteu o sangue na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário, e lá na cruz Ele mostrou o seu amor por nós, para que todo aquele que se humilhar, para que todo aquele que lançar o seu coração diante do altar do Senhor consiga se achegar diante dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoem os seus pecados e sanarei a sua pena. Sim. Nesse lugar, sim, Jesus. Nesse lugar, tu és vou me entregar totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
canção. Independente das circunstâncias, independente de tudo que passamos, só o Senhor Jesus é o motivo da nossa canção. É Ele, e para Ele, toda honra e toda glória seja em nome do Senhor Jesus. Quero ser como criança, te amar, pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas a verdade é que às vezes nós somos levados pela vontade de crescer. Tornamos independentes e deixamos de crer. Não podemos deixar a nossa vida e tudo que existe em nós afastarmos da essência do Senhor, da simplicidade de ir ajoelhar, sem escolher muitas palavras bonitas e palavras belas para poder dizer para o Senhor, mas ser como criança pura. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Louva comigo. Vamos adorar o Senhor. Voltar à inocência. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado. Tirar o celular. Cuidado com o botão. Peço ao Senhor para te abraçar. Abraça o Senhor Jesus. Com seus braços de amor. Com seus braços de amor. Vem nos abraçar, Jesus, com seu abraço bom. Com seus braços, com seus braços, com seus braços de amor. Quero ser como criança. Te amar, Senhor Jesus, pelo que é. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em Ti. E acreditar em Ti.
Seja como uma criança, permita ser abraçado com um abraço puro. Não é com um simples abraço, mas é um abraço puro, um abraço real. Um abraço que manda embora para bem longe a dor, manda para bem longe a confusão, manda para bem longe os pensamentos ruins. O abraço de Jesus é o melhor abraço que eu e que você podemos ter. Que esse abraço possa continuar com você. Que esse abraço possa continuar na sua casa, possa continuar no seu coração, possa continuar por onde você for. Seja onde estiver, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Amém. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Estamos aí mais uma vez com esse propósito de louvar, de agradecer a Deus, dar a Ele toda a honra, dar a Ele toda a glória, né? Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos esse compromisso de sempre buscar a Ele com a sua presença, com o seu amor. Então, lembrando que essa semana, amanhã, nós teremos o nosso culto de oração às 20h30 e sempre nós teremos alguém, né, que precisa de um pedido, de uma intercessão, e que seja esse o nosso sentimento, né? Não seja aquele sentimento vingativo que às vezes as pessoas têm, né? Mas que temos o sentimento de misericórdia por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão necessitados, que independente o tipo de vida que essa pessoa vive ou está vivendo, não compete a nós estar julgando aquela pessoa, mas orando, intercedendo por ela e fazendo esse convite. Alguns dizem que no momento como esse, como nós vivemos, qualquer pessoa que você pede para orar, ela aceita ou então aceita o convite. Porém, isso não é verdade. Eu já presenciei algumas situações de ir ao hospital, ou uma pessoa que você vai interceder, ou uma visita, e a pessoa diz: não, eu não quero receber essa oração, eu não aceito falar de Jesus. Então, é sempre relevante, quando há uma aceitação daquela pessoa, compete a nós, sim, né, ter esse momento de olhar com misericórdia e ter essa compaixão. Então, eu faço esse convite, querido, a todos, para que você possam participar conosco amanhã às 20h30 e na quarta-feira. Eu estarei lá junto com vocês, conduzindo esse momento tão assim especial. Eu falei hoje pela manhã da importância que é de hoje você alcançar tantas pessoas, né? Por esse contato que nós temos pelo Face. Então, quantas pessoas você talvez conheça, né? E que você possa compartilhar. E qual é o propósito desse trabalho? Não é de trazer ninguém para ser membro da nossa igreja, mas não tem um cunho de falar do que nós estamos fazendo, mas de pregar a palavra de Deus, né? Então, essa é uma obrigação nossa e um compromisso que nós firmamos com Deus e aquela ordenança que o próprio Jesus deu aos seus discípulos, né? Ide, pregai o Evangelho e fazer discípulo. Então, isso não foi simplesmente algo
que ficou esquecido lá no passado, mas que continua até os dias de hoje. Você tem feito esse papel? Você tem cumprido a sua função como discípulo de Cristo? Ou eu estou bem, eu estou feliz, então não importa como que são os outros, né? Não é esse o pensamento que Deus tem a respeito da humanidade, daqueles que estão longe dele, né? Os pensamentos de Deus são sempre pensamentos de paz, pensamento de graça, pensamento de muita misericórdia. E qual é a prova disso? A prova disso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Nós não fizemos nada para merecer esse convite, a não ser aceitar e experimentar para ver, né, se de fato funciona. E funciona. Quando você tem esse encontro com Cristo, você tem a sua vida mudada, a sua vida transformada. Então, às segundas e às quartas, nós estamos aí com esse momento de oração, sempre às 20h30, 20 horas e 30 minutos, e você e todos que estão nos assistindo também é nosso convidado. É bom lembrar que durante esse mês nós não estamos tendo atividade nenhuma aqui, e a parte administrativa só vai começar na outra semana, né? Então, em termos de culto, nós temos durante a semana, segunda e quarta, culto online de oração, e aos domingos nós temos o culto pela manhã presencial e à noite online. Hoje em especial porque é a ceia, né? Então, para que não ficasse muito cheio a igreja, foi necessário ter esse momento, tá? Então, no próximo domingo, nós estaremos online novamente e só com os cultos pela manhã, tá? Presencial. Então, fique atento. Eu particularmente gosto mais dos cultos presenciais aos domingos. Então, você que é como eu, tem esse hábito, coloque lá o seu nome para que a gente possa se organizar, tá bom? Acho que são esses os avisos. Essa semana nós estamos retornando com a parte de obra, né? Que aí não vai ter a parte administrativa. Estamos nessa correria para que possa terminar, deixar a parte das salinhas lá pronta, de berçário, a outra sala para as crianças menores, e foi necessário aí dar um tempo. E é interessante que, eu não sei se isso acontece na sua casa, né? Eu agora estou precisando fazer algumas obras lá em casa, mas quando você pensa que terminou, sempre tem alguma coisinha para fazer, né? Então, hoje pela manhã tem um disjuntor aqui que desarmou, e esse disjuntor há 3 anos tinha assim, de primeira linha e de segunda linha. O de primeira linha estava custando 1.250. É barato ou é caro? Eu acho muito caro, um disjuntor por esse preço. E o de segunda linha, acho que comprei por 350 ou 500, que eu já achei muito caro também, né? E foi o que o dinheiro na época deu, durou aí 3 anos, mas quando fizemos a restauração da rede externa, né, e colocamos uma capacidade maior, ele já não está suportando, e aí também não posso comprar um outro, porque eu não sei se vou ter que comprar o mesmo ou um com maior potência. E esse período agora de janeiro, para os profissionais ao qual a gente tem feito contato e que fez um bom serviço também aqui conosco, não está sendo possível. Então, é possível que de repente tenha alguma falta de luz, alguma queda, aí um diácono, um obreiro vai lá e mexe, né, coloca a mão, Senhor, resfria esse disjuntor aqui, e Deus vai nos abençoando. Já aconteceu isso na sua casa? Já teram algo? Estou lembrando agora de uma pessoa que me contou um testemunho que a geladeira deu pau, pifou, e não tinha dinheiro para comprar outra, não tinha dinheiro para pagar. Ela orou e falou: Senhor, tem misericórdia. E Deus fez o milagre. Até o tempo que ela pudesse comprar uma outra. Existem coisas assim muito especiais, querido, que na nossa vida, que às vezes a gente não percebe, mas nós estamos aí contando o nosso testemunho, né? O nosso testemunho como cristão, escrevendo o Evangelho
segundo a palavra de Deus. Então, que você possa viver esse evangelho e ser confiante. Então, aqueles que estão presentes no término do culto, nós estaremos recebendo os dízimos, as ofertas, e aqueles que estão online, que não puderam estar conosco, nós temos aí a conta da igreja, né? Ou se não está na tela, você pode, alguém do grupo aí pode postar, tá bom? Eu só quero lembrar com relação ao culto de Dia Sem Oração, que às vezes eu vejo o pedido e não falo, porque às vezes as pessoas colocam o nome de alguém, e isso já aconteceu, tá? E aí depois a pessoa reclamar, por que está falando meu nome? Eu não pedi essa oração. Então, assim, quando você coloca o nome de alguém e você quer que essa pessoa que está ao vivo, né, você precisa pedir autorização àquela pessoa. Caso você não quer expor a pessoa, você coloca: eu peço pedido por minha amiga, pela minha prima, porque aí você resguarda também aquela pessoa. Amém, irmãos? Ok? Tudo bem com relação a isso? Isso é importante. Às vezes a gente, na vontade de querer ajudar, a gente esquece esses pequenos assim detalhes, tá bom? Então, que Deus possa nos ajudar, tá? Eu quando vejo essa chuva, eu lembro de... João tá rindo, né? Eu lembro de uma história assim, que nós começamos aqui, num dia de aniversário. Eu já contei isso aqui, eu não estou ficando velho não, mas é porque as pessoas mais novas vão chegando, é bom a gente repetir. E aí nós estávamos aqui, era até um diácono que estava pregando, e a água passou aqui direto assim, né? E foi muito constrangedor. A sorte que nós estávamos em casa, né? E aí naquela mesma semana nós fizemos um bom trabalho aqui, deu muito trabalho, as tubulações imensas, e conseguimos resolver esse problema. Mas não resolvemos o problema agora do teto, tanto é que você pode ver também molhado ali, e aí dá uns pinga por aqui assim, né? Então se cair algum pingozinho assim em você, né? Não é milagre, não é Deus te tocando, não é nenhum anjo, você só puxa a cadeira um pouquinho, né? E eu te peço desculpa, mas vamos chegar ainda nessa parte para nós estarmos resolvendo, ok? Tudo bem? Tá? Ninguém está com o sapato furado aí não, né? Tá bom. Vamos fazer uma oração, né? E que Deus possa nos ajudar. Nós teremos hoje o momento da ceia, após a palavra. Que Deus assim nos conceda, Pai, a Tua graça, a Tua presença, da mesma maneira como hoje eu falei da importância desse resgate, da mesma maneira, Senhor, como hoje eu fui conduzido, Senhor, a trazer esse assunto, me ajude a prosseguir com esse pensamento, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de nós estarmos falando da importância, da influência, Senhor, de ser resgatado, de ser aceito, de tomar posse desse sacrifício na cruz e de acreditar: eu estou liberto, eu estou salvo, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, porque Cristo Jesus é o meu Redentor. Que a Tua graça, que a Tua presença esteja conosco. Amém. Jesus, querido, é aquele que redime o seu povo da escravidão, né? E aí essa escravidão está muito ligado a muitas coisas. No caso aqui estava se referindo à legalidade, às autoridades, os líderes religiosos que queriam fazer o papel de Deus e conduzir o seu povo, não segundo a vontade de Deus, mas sendo o condutor do seu povo, né? E Jesus justamente veio para quebrar essa sequência e botar novamente o seu povo diante do caminho que era a vontade do Pai. Então Jesus é aquele que redime o seu povo da escravidão, tornando-o livre para oferecer a si mesmo como resgate. E eu hoje pela manhã fiz esse comentário do que é o resgate. Para que haja um resgate,
alguém precisa haver esqueci o nome agora, porque eu estive falando hoje pela manhã, esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui. A palavra que eu ia usar era sequestro, mas não vou usar essa palavra. Então, para que haja um assim, resgate, o que é um resgate? Uma pessoa que está presa, né? E aquele sequestrador toma posse daquela vida, e o resgate nada mais é do que uma libertação em troca de alguma coisa, né? Então, justamente, Jesus nos libertou quando Ele pagou esse resgate, quando tornou nós um povo que éramos prisioneiros, um povo livre. E essa liberdade não tem nada a ver com a teoria a filosofia existencialista, né? Que fala justamente sobre isso, que tudo pode acontecer, mas nada existe uma explicação, e que você é livre para fazer qualquer coisa, e assim por diante. Essa é uma filosofia que é muito forte nos dias de hoje, né? E começou aí no século XIX, mas no século XX, que aí começou a ganhar assim essa força, e hoje você vê aí, né, no século que nós vivemos, as pessoas dizendo: eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Você vai para as demais categorias, não existe uma regra, nem tudo é absoluto, e aí eles vão levando por essa... Tanto é que muitos dizem assim: o que hoje é certo, o que hoje é errado. Há muitos pais que estão confusos com relação a isso, né? Eu posso corrigir o meu filho, ou é o meu filho que tem que me corrigir? Você sabia que existe ainda hoje essa dúvida? Já existe essa dúvida, não é? Então, são essas filosofias que vão entrando, né, e que perpetuam ano após ano. Então, no início do seu ministério, Jesus entrou na sinagoga e vai ler um texto, que aí você pode abrir comigo no livro de... Nós vamos ler dois textos. Livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, e depois nós vamos estar lendo Lucas versículo 4, de 14 em diante. Isaías 61. Versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu quero ler esse versículo 3 novamente, e quero que você agora pense se nós não estamos vivendo esse luto, essa angústia. Vamos ler novamente. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor
em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Então, o que o Senhor nos promete aqui? Uma coroa em vez de cinzas, né? Que é aí que fala de humilhação, de sofrimento. O Senhor nos oferece óleo de alegria em vez de pranto. O Senhor nos oferece veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veja, querido, a maneira com que você se alimenta, ou seja, com que você recebe do Senhor, agora abre lá em Lucas 4, é a maneira com que você vai estar firmado, plantado como esse carvalho, né? Como essa árvore tão resistente e com tanta capacidade de aguentar as dificuldades que sobrevêm sobre a natureza. Veja agora que está em Lucas capítulo 4. Jesus vai entrar na sinagoga, versículo 14. Acharam? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todo. Indo por Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Amém. Qual foi a escritura, qual foi a referência do livro de Isaías que ele leu? Capítulo, para nós, né? Capítulo 61, correto? Veja, a importância que o Antigo Testamento tem com o Novo. O Antigo Testamento não é um passado que ficou esquecido. Pelo contrário, ele está sempre vigente, ele está sempre sendo lembrado pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. Então, quem era essa pessoa que Isaías estava se referindo? Queria colocar uma coroa, queria colocar vestes de justiça, louvores, o próprio Jesus Cristo. Então, se essa palavra, querido, depois de muito tempo veio a se cumprir, significa que essa palavra tem eficácia, tem uma validação e que ela pode ser cumprida e ainda continuar em vigência até os dias de hoje, caso você acredite na palavra de Deus. Amém? Deus ainda continua consolando aqueles que choram. Deus ainda continua colocando essa coroa que representa um lugar de honra também. Deus ainda continua, através de Cristo Jesus, tirando essas vestes sujas que se refere ao pecado e colocando veste limpa que se refere a uma vida de santidade. Ou seja, o que é uma vida de santidade? Não é aqueles santos que você vê com aquela carinha angelical, nada disso, né? Uma vida de santidade
é uma pessoa que se separa por opção para as coisas de Deus. Eu tenho desejo de fazer isso, mas eu não quero mais. Eu quero, a partir de hoje, ter uma vida diferente. Eu não conhecia as Escrituras, hoje eu quero conhecer a Escritura, separar a minha vida para o conhecimento. Eu não lia, eu não entendia sobre os estudos bíblicos, nós vamos recomeçar agora em fevereiro, então, que o Senhor me ajude para que eu possa ter esse entendimento. Eu não consigo orar, para isso nós temos esses cultos de oração coletivo, para te dar força, para te ajudar, para motivar, para dar essa engrenagem. Não é? Então, uma vida santificada é quando você começa a separar. Não é que você tenha que viver 24 horas na igreja, não é que tudo você precisa fazer citações bíblicas, mas você e Deus está ligado o tempo todo. Você, ao acordar, sem que seja uma obrigação, é algo natural quando você acorda e você respira, não é verdade? Você não fala assim, agora eu tenho que respirar, não, é algo natural. Então, a vida com Deus também é assim, irmãos, é algo natural. Você acorda e você não diz, não, o pastor falou que toda manhã eu tenho que dar louvor. Não, você acorda e diz, Senhor, obrigado por mais esse dia, mais um dia de vida que o Senhor me deu. Obrigado, ó Deus, pelo sustento. Obrigado pelas minhas caminhadas, pelas viagens, pelos contratempos que às vezes existem, mas tem um propósito. Enfim, à medida que você vai orando, e vai tendo essa ligação, você vai percebendo que estar nessa sintonia com Deus não depende de ninguém, unicamente de você. E como que você hoje consegue isso? Porque esse resgate, né, ao qual nós tínhamos sido sequestrados, quando a Bíblia fala sobre esse sequestro, no Antigo Testamento, vai dizer assim, Deus é chamado Redentor de Israel. E o conceito de um resgate está por trás do amplo termo bíblico de redenção. E aqui tem 2 pontos importantes. Quando Deus resgatou o seu povo da servidão, ali eles não estavam sendo libertos do pecado. Ali não era, Deus ainda não estava tratando a causa, mas a consequência do pecado. Eles só estavam naquele lugar, no Egito, por causa da consequência do pecado, em desobediência, em andar pelos seus próprios caminhos. E Deus vai usar um libertador, que se chama Moisés. Não é isso? Correto? E esse libertador vai tirar o povo daquele ambiente de escravidão. E diz que, como que aquele povo foi liberto? Diz que Deus ouviu o clamor, as dores daquele povo, e o sofrimento também de Moisés em favor daquele povo. Porém, ao sair daquele lugar de escravidão, o pecado ainda habitava naquelas pessoas, e eles não tinham forças para vencer aquilo. Era comum sempre ter que ter um sacrifício, e por isso você vai ver constantemente aquela revolta, aquela rebelião, e aí por isso Deus enviou Jesus Cristo. Agora não mais para tirar o povo da consequência só do pecado, mas da força para o povo vencer a causa de todo o nosso sofrimento. Vai dizer o texto que o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar os nossos pecados por amor a nós. Essa profecia, querido, expressa aqui o caráter do seu ministério. Jesus estava aqui dizendo que viera para libertar aquele que estava em servidão, e que agora iria se tornar um povo livre. E às vezes a gente, talvez você possa não ter uma noção de dizer, pastor, eu nunca passei por uma situação de um sequestro. Talvez algumas pessoas aqui já vivenciaram isso na família, mas quantos aqui não já ficaram
sequestrado, aprisionado pelo sistema econômico. Você não tendo mais nome para poder comprar nada, você prisioneiro de uma dívida que você não pode pagar, e tudo dependendo de um crédito, às vezes muitas oportunidades, e você, por estar devedor daquilo ali, você tem a sua vida presa, e essa dívida não diminui, ela só vai aumentando, ao ponto de você não quer, quando você vê um correio passando na rua, você não quer nem ver aquele correio. Você já até adestra o seu cachorro, pega ele. Esse sequestro, querido, esse aprisionamento, ele é muito real, ele existe nos nossos dias. Quantos hoje estão prisioneiros por tantas coisas que estão sendo ditas e que tem levado o pânico ao povo? Não cabe a nós, querido. Nós não estamos aqui para oprimir ninguém. O povo de Deus está aqui para trazer esperança, como Jesus disse, àqueles que estão cativos e oprimidos. Nós não estamos aqui para compartilhar e falar dos mesmos sofrimentos, porque não precisa, já está implícito. Nós estamos aqui para falar algo que o mundo não conhece. Existe um Deus que veio para libertar os cativos, e que, como ele consegue e conseguiu fazer isso, não saiu de graça. Como algumas pessoas falam, nada sai de graça. Então esse preço foi pago, querido. Nenhuma vida que está aqui vale mais ou menos para Deus. Às vezes, nessa teoria que se fala, né? Lembro de alguns jovens que foram ouvindo vários testemunhos de pessoas que era isso, que era aquilo, e aquela pessoa que foi criada na igreja, ele ficou muito triste. E nós, na época da juventude, reunimos e falamos: por que você está triste? Não, eu nunca fui nada, eu nunca fui ex-nada. Você já parou para pensar nisso? Né? Eu também, eu nunca fui ex-nada, né? A não ser ex-cabeludo, mas nada mais além do que isso. Não fui um drogado, nunca roubei nada, né? Mas isso não me deixa triste, porque o meu testemunho é outro, é pessoal, que fui tão liberto como aquela pessoa que tinha uma dependência, que tinha algo que separava, que era algo totalmente condenável dentro da sociedade. Cristo Jesus, Ele te libertou. É motivo de você glorificar a Deus. Essa mente obscurecida, em que não entrava a palavra de Deus, e que você era irreverente, você não tinha sensibilidade para as coisas do Senhor, não olhava para as coisas bíblicas, para o todo, para a criação de Deus, e de repente essa luz entrou. É motivo de glorificar a Deus, é motivo de dizer: Senhor, muito obrigado. Assim como no Antigo Testamento houve o próprio Deus sendo o Redentor, né? E diz aqui, o conceito de um resgate está por trás do amplo termo bíblico de redenção. O Redentor é alguém que age para libertar outro, e a história do Êxodo é um exemplo de um resgate, em que Deus ali usou seu próprio amor, tipificando Moisés como o libertador daquilo que o Senhor Jesus iria fazer. Agora vamos entrar nessa parte da posição de Jesus. Jesus é aquele que redime seu povo da escravidão. E quando nós falamos hoje do texto em termo escravidão, parece ser algo muito ultrapassado.
né? Nós lembramos de escravos, nós lembramos de senzalas, nós lembramos de senhores feudais, de violências, de coisas extremamente que nós reprovamos, óbvio. Tanto é reprovado que o próprio Senhor veio para acabar com essa escravidão, mas não simplesmente uma escravidão imposta por um sistema econômico e político, mas a escravidão que acontece na alma. Quer ver uma escravidão que às vezes as pessoas encontram muita dificuldade? A escravidão da culpa. Algo que você fez, em que você às vezes fica se perguntando, por que eu fiz isso? Como eu pude ter essa atitude? E mesmo confessando, pedindo perdão àquela pessoa aceitando, a pessoa não consegue se perdoar. Porque ela acha que ela tem que sofrer para pagar esse preço. Eu quero dizer para você, querido, que esse preço já foi pago na cruz do Calvário. E esse sentimento de culpa, você precisa tomar posse dizendo, eu não aceito mais isso. Já não é mais sentimento, mas já uma acusação satânica sobre a minha vida. Quer ver um exemplo que é muito comum, em que você quase não vai ouvir, mas eu lembro de vários relatos. Talvez existem mulheres que nunca comentaram sobre isso, mas fizeram aborto. Ninguém sabe. Não foi algo físico que abortou, mas foi algo espontâneo, premeditado, é isso que eu estou dizendo. E a pessoa não consegue se perdoar. É difícil? É. Mas a Bíblia diz, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Receba o perdão do Senhor Jesus. Essa profecia, querido, expressa aqui o caráter do ministério de Jesus. Jesus estava dizendo que viera para libertar aqueles que estavam em servidão, e Ele faria isso pagando o resgate. E aí eu quero agora mostrar duas linhas em termos desse resgate, para que você entenda. Vou falar da primeira, que não é a que eu concordo, não é aquilo que é bíblico, mas que é muito real, que ainda acontece nos nossos dias de hoje, né? E que às vezes as pessoas não conseguem que elas entender como que funciona a posição de Jesus, como que isso aconteceu. Então, vamos entender um pouco com mais calma essa teoria do resgate. Essa teoria, a primeira tem sido articulada de duas maneiras diferentes e conflitantes. A primeira diz que Jesus pagou um resgate a Satanás. Vou explicar e você vai entender. Obrigado. E a primeira diz que Jesus pagou um resgate a Satanás, pois esse mantinha sob servidão o homem caído. Então, uma vez esse homem caído, né, essa teoria vai dizer assim, ele agora pertence ao diabo. Então, se ele pertence, ele tem que pagar ao diabo. Ele agora tem uma dívida com Satanás, e para que essa pessoa tenha que ser liberto, ele tem que ser pago essa dívida a Satanás. E aí me faz lembrar que em alguns países que trabalham em guerra e que têm as pessoas refém, eles têm como regra absoluta de não negociar o resgate. Porque uma vez negociando, alguém que está cativo vai incentivar as pessoas a continuar com essa prática. Preste atenção que eu vou estar falando. Se no final dessa mensagem você tiver uma dúvida, você pode vir me perguntar, né?
ou tirar dúvida também com os próprios diáconos. Então, a primeira linha dessa teologia do resgate vai dizer assim: Satanás era o sequestrador que nos mantinha distante da casa do nosso Pai. Então, Cristo veio e pagou o resgate ao diabo para nos libertar. Então, isso parece algo absurdo, mas na prática, há muitos cristãos com esse pensamento. Há muitos cristãos que veem como tudo que acontece negativo na sua vida como o diabo atuando e agindo. Então, se você foi liberto, e se Cristo tirou você da mão dessa pessoa, né, que oprimia a sua alma, como ele ainda tem poder de interferir dentro de você? Ele pode agir externamente, mas dentro da sua alma, pode um cristão ficar endemoniado? Ih, se eu for entrar por essa, vou deixar o povo aqui louco. Lógico que não pode. Uma vez essa casa estando limpa, e tendo Jesus Cristo como Senhor, a Bíblia diz que ele arrancou aquele valente, que ele é mais forte do que aquele valente, e fez-nos pessoas livres e libertas pelo seu sangue. Então, veja bem, essa teoria é muito forte em muitos cristãos hoje. Que quando sente que o ambiente está ruim, ele não consegue orar, ele recua, ele tem medo quando fala sobre demônios, porque há um respeito. Há muitos que pensam assim, e essa teoria vai dizer assim, que as duas forças estão em igualdade, Deus e o diabo numa luta para ver quem vai ser o vencedor. Porém, isso não é verdade. A Bíblia nos diz que através desse resgate que foi pago lá na cruz, o Senhor cancelou toda a maldição sobre a nossa vida, aleluia, e nos deu autoridade sobre o inimigo da nossa alma. Não é motivo de nós glorificarmos a Deus? Então, quando você passa a entender isso, o seu olhar não precisa ser para as coisas das trevas. Não estou dizendo que elas não existam. Mas o seu olhar tem que ser um olhar de alguém que é vencedor. Aquele olhar de Davi, que às vezes fica amedrontado diante de algo forte, você sente um ambiente tenso, e você vê, e você pode dizer, como Davi disse, você pode dizer para o inimigo da sua alma: você vem comigo por mim através de ofensas, de acusações, mas como Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, você pode repreender todas essas acusações do inimigo. E quando você começa a entender, você vai observar que às vezes esses pensamentos tortos vão entrando dentro da igreja para tirar força do cristão. Então vai dizendo essa teoria, o preço é determinado, estabelecido pelo sequestrador. É como Satanás falando assim: olha, o que você está pagando é muito pouco, vai ter que fazer mais. E compete àquele que tem libertar, pagar o preço e ponto. E aí eu vou começar a fazer você a pensar agora. O resgate ao qual Cristo falou que pagou, não significa que foi pago a Satanás. Agora eu estou aqui cancelando e dando uma parte negativa sobre essa teoria. Está confuso, irmãos? Mais ou menos? Então eu vou sendo mais claro, né? À medida que eu vou falando. Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar assim no final.
porque eu não quero que ninguém saia aqui desesperado, né? Mas eu quero que você leve essa segurança, que nós estávamos prisioneiros, mas através de Jesus nós fomos libertos. O fato de ter as coisas ruins acontecendo na nossa vida não cancela a autoridade de Cristo Jesus sobre nós. E aí eu vou estar comentando sobre isso. Se Cristo pagou um resgate para que Satanás nos libertasse do seu poder, e aí eu te faço uma pergunta, então quem foi o vitorioso? Aquele que pagou ou que recebeu? Aquele que recebeu, né? Eu faço algo errado, eu retiro algo de você e digo, cara, não tem jeito, o que eu fiz é errado, só se você me dá tanto em dinheiro em troca. E aí, ao você aceitar aquele meu erro, eu que fiz algo errado, se tornei vencedor sobre a sua vida. Então, essa hipótese não existe. É isso que nós precisamos entender. Não existe comunhão entre luz e treva, irmãos. Por que a Bíblia fala que nós não podemos colocar vinho novo em odres velho? E há muitos cristãos querendo fazer isso, que o vinho novo representa a palavra de Deus e quer adaptar essa palavra ao seu jeito de viver. Pastor, qual o problema de fazer isso, de trabalhar desse jeito, de ter essas práticas? Qual o problema? Para mim não tem problema nenhum, mas para você vai ter. Porque a Bíblia diz que uma vez você recebendo essa palavra, esse receptor que somos nós, precisa ser transformado. Aleluia! Então não há negociação entre luz e as trevas. O Senhor não pediu licença. Lembra aquelas pessoas que vinham do centro espírita, e eu já vi muito isso, né? Ao passar numa encruzilhada, o que tinha que fazer? E tendo ali um despacho, você sabe disso? Licença. É muito, eu vi e presenciei muito isso, né? E tem pessoa que mesmo hoje sendo cristão ainda pede licença, ainda fica arrepiado. Estou te falando. Se passar no lugar que tem essas coisas, dá a volta. Não come galinha preta nem por nada. Sem preconceito. Por quê? Não tem consciência da autoridade que tem em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele é de Cristo, ele há com uma força igual, então ele não mexe nessas coisas. Não, meu irmão. Através de Cristo Jesus, você recebe poder e autoridade. De que maneira? Primeiramente, se você crer. Jesus fez isso várias vezes. Quando as pessoas eram curadas, eles primeiro não passavam pelo batismo, não tinha aula bíblica, eles não recebiam o culto. Primeira coisa que Jesus era uma exigência. Você crê? Então isso não há negociação nessa parte. Se você crê em Cristo Jesus, você recebe dele autoridade e poder. E essa autoridade e poder na palavra, na segurança, no discernimento das coisas, vão acontecendo à medida que você vai caminhando com ele. O sequestrador, querido, não quer ter posse permanente daquela vítima. Ela quer simplesmente receber o resgate e pronto. Se recebe o resgate, ele vence. Então, se o resgate fosse pago a Satanás, ele iria ficar mais feliz e não haveria um Cristo vencedor. Então, pensa sobre isso. A quem nós servimos? A um Cristo vencedor. A um Cristo que recebeu do Pai toda a autoridade e poder. Às vezes,
quando passamos por alguns vales de sofrimento, e todos nós passamos, esse questionamento vem na nossa mente. Parece que a nossa palavra de uma oração se torna ineficaz. Parece que o Evangelho não é funcional para aquele momento. Não pense sobre isso, querido. O poder da vida e da morte está na mão de Jesus Cristo. O poder da cura e de não ser curado está na mão do Senhor. O que nós precisamos pedir é isso, porque nós não vamos ter compreensão de tudo. O que nós precisamos compreender e pedir isso: Senhor, me ajude a aceitar a sua vontade. Nem tudo que acontece na minha vida é do jeito que eu quero, que eu gostaria. Mas se eu não trabalhar isso na minha vida, se nós não trabalharmos isso, nós seremos pessoas amarguradas, revoltadas, infelizes, questionadoras. Porque a vida é assim, meu irmão. Se Jesus não teve facilidade, você acha que você vai ter? Que mundo você vive? O mundo da Disney? Aonde sempre vai terminar com o final feliz? A vida real não é assim. Vamos agora à segunda teoria do resgate. É essa que eu creio que é bíblica e que não é uma teoria distorcida. Então, deixa eu falar sobre essa distorção que é muito importante. A distorção nunca é algo totalmente fora, nunca é algo totalmente esquerda, direita, lados opostos, nada disso. Se pega uma verdade como base, e em cima daquela verdade vai distorcendo. Vamos pegar o livro de Gênesis, quando a própria serpente disse: por que você não toca naquela árvore? Por que você não come daquele fruto? Estou falando com as minhas palavras. E a mulher começa a compartilhar, e aí ela vai pegar aquela situação: mas será que é assim mesmo? Né? Será que o propósito não é outro, para que você não conheça a verdade? E aí vai pegando aquela verdade e vai distorcendo. Então, a segunda teoria é que eu quero que você grave isso, para ver se que tipo de evangelho você tem vivido. Ela afirma que o resgate foi pago não a Satanás, e sim a Deus. Por que foi pago a Deus? Porque Deus é aquele que tinha de ser satisfeito. A Bíblia fala que o resgate foi pago não a um criminoso, e sim aquele que era devido ao preço da redenção. Aquele que tinha a sua parte ofendida. E tudo a respeito está relacionado ao pecado entre o homem e Deus. Então, se tinha alguém que tinha que ser pago esse resgate, por isso Jesus entra nessa história, porque nenhum homem conseguiu fazer isso, por mais habilidade e dons e esforço que muitos desses homens tiveram, mas precisou entrar alguém perfeito. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo não negou a nossa salvação, não negociou, a nossa salvação com Satanás. A Bíblia diz que ele se ofereceu a si mesmo como pagamento ao Pai em nosso favor. Quando você tem essa noção de que alguém se ofereceu, sabe aquela coisa que às vezes você sonha? Alguém se ofereceu para pagar a minha dívida. Olha só que coisa maravilhosa. E aí você liga para o banco: mas pagaram a fatura do meu cartão, eu não paguei e está lá zero. Não, mas já está pago. Mas quem foi? Não sei, já foi. Olha que maravilha, já parou para pensar nisso? Já pensou se esse mês acontecer isso comigo? Aleluia! Eu vou dar o meu testemunho, eu sei que vocês vão ficar alegres, não vão? Mais ou menos, pastor, se for comigo, eu vou ficar mais alegre ainda. Eu entendo isso. Isso não é egoísmo nenhum.
Acho que é egoísmo sim, mas tudo bem. Então, vai dizer aqui que o Senhor, Ele paga, Ele se ofereceu por nós. Por quê? É esse amor, querido. É esse amor que a gente não consegue mensurar, que a gente tenta entender como um gesto de caridade, de bondade, mas não chega aos pés do amor de Jesus por nós. Então, a Bíblia diz que esse amor é tão forte que ele nos constrange. É mais ou menos assim, você às vezes julga uma pessoa por aquilo que ele é, ou pela aparência, por algo que ele falou, mas à medida que você vai caminhando com a pessoa, você vai vendo que aquele julgamento que você fez está errado. Aquela pessoa não é nada daquilo com que você fantasiou na sua cabeça. O amor de Deus, querido, ele nos constrange a esse ponto. Às vezes achamos que precisamos fazer tantas coisas, mas a Bíblia diz nessa teoria do resgate que foi pago por Jesus a Deus, só temos que fazer uma única coisa: aceitar o perdão dos nossos pecados. E isso é tão fácil que fica difícil para nós aceitarmos. Mas é só isso? Por isso que aquela outra teoria é tão forte. Não, se eu estou sofrendo assim, é porque o diabo está me castigando, porque eu pequei, eu errei. Consegue agora entender? Entre uma ponte, entre uma coisa e outra? Porque você é tão simples, esse amor de Deus, que você acha que não é o suficiente, você precisa sofrer por aquilo. Você não precisa sofrer. Uma vez que você confessa, basta simplesmente aceitar o perdão de Deus. E o perdão de Deus é algo tão lindo, que se você pudesse ter a resposta de Deus: Senhor, lembra daquele pecado que eu confessei? A Bíblia diz que Deus iria dizer para você: não lembro, mas naquele dia, tal hora eu marquei aqui. A Bíblia diz que quando nós confessamos, Deus não se lembra mais, apaga. Então, querido, apaga da sua memória tudo aquilo que você confessou. Lógico que Satanás vai sempre trazer à sua mente esses pensamentos de acusação, mas aí há um segredo, um antídoto. Você vai dizer: eu confessei os meus pecados. E se Deus não se lembra mais, eu rejeito toda acusação do diabo sobre a minha vida. Aleluia! Quando você tem essa convicção da palavra, querido, compete você a aceitar e apenas isso. Ao oferecer a si mesmo, Jesus realizou essa redenção do seu povo, redimindo da servidão, e aí Jesus realiza essa obra completa sobre quem? Já no Novo Testamento, já não fala mais em serpente, já não fala mais em Satanás, mas agora vai dizer principados e potestade. Por que agora começa a falar principados e potestade? Porque o principal autor, o chefe deles todos, agora já está prisioneiro, já está cativo por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Porém, essas entidades ainda estão soltas e de fato elas atuam. E aí você vai pegar no Novo Testamento, quando o Espírito Santo levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Olha que interessante, não foi o diabo. O que a Bíblia fala? Que quem levou o Espírito Jesus ao deserto para ser tentado foi quem? Repita comigo: o Espírito Santo de Deus. Então, olha só, querido, quem conduz a sua vida ao deserto? É o diabo ou o Espírito Santo de Deus? Veja como essas duas teorias, elas existem até os dias de hoje. Não estou passando isso porque o diabo está querendo mexer com a minha fé. Não, querido. Se você agora é do Senhor, é Ele que está te conduzindo para
para esses vales. E se o Espírito Santo levou Jesus para esse lugar, e ali, junto, eles tiveram força para resistir o diabo e saírem dali vencedor, não será diferente na sua vida também. Se você crê que o resgate da sua vida já foi pago. Não é isso aquele louvor que nós cantamos? Já estou crucificado em Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E diz o que depois de tantas tentações o diabo desistiu? Não. A Bíblia diz que o diabo se retirou por um determinado tempo, esperando a hora oportuna. Presta atenção sobre isso. Enquanto nós estivermos aqui, querido, a nossa paz será uma paz interior, porque todos os momentos, esse inimigo da nossa alma vai tentar uma hora oportuna para quê? Uma vez que ele não pode entrar em você mais, porque existe um nome lá chamado Jesus Cristo sobre a sua vida, escrito na sua vida, no seu coração, e que ele não pode mais entrar, a não ser que você conceda, a não ser que você permita. E qual é a finalidade? De roubar o quê? Os seus bens? Não, mas a sua fé. Veja, qual é a estratégia do diabo para os fins do tempo? É matar, perseguir os cristãos? Não. Isso ele já fez e não adiantou. Quanto mais ele perseguiu, mais multiplicou. É matar, aí a próxima tentativa foi matar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele conseguiu? Não. E qual é agora a bola da vez, dizendo assim? É a última atacada dele. É esfriar a fé dos cristãos. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. Que virão lutas, tribulações, e que no fim do tempo, não fala de perseguição, mas fala que no fim do tempo, o amor de quase todos iria esfriar. O que Satanás hoje quer roubar? Uma perseguição não adianta. Quanto mais persegue o povo de Deus, mais se multiplica. O diabo não é burro. Matar o Filho de Deus, ele já sabe que ele já foi derrotado. Mas ele agora quer tirar o máximo que puder, para que possa levar junto com ele. Lembre-se disso. Lembre-se disso, que Jesus pagou um alto preço. E nada dessa vida que você venha passar, seja uma decepção dentro da igreja, familiar, com alguém íntimo, com alguém que foi como pessoa muito próxima, que você doou muito, pode esfriar esse amor em Cristo Jesus. Não permita. Só você pode permitir que isso aconteça. Não permita. Lembre-se que esse resgate foi pago e que através de Cristo Jesus você recebe poder e autoridade. E eu finalizo com esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vê se dá para você acompanhar aí na tela. 2, versículo 8, que diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Qual a sua dúvida? Os sinais estão sendo bem claros sobre a volta de Jesus. Mas veja o poder, é o poder que eu quero mostrar, como o Senhor irá aniquilar
todas essas potestades e entidades que têm assolado a humanidade, escravizado, fazendo dessas pessoas total servidão de incredulidade. Como que o Senhor vai anular isso? De fato, revelando o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o quê? Com muita força? Com o sopro de sua boca. Então aqui demonstra a força do nosso Deus diante do inimigo ao qual você luta. Porém, se você usa essa primeira teoria, achando que o inimigo está nessa mesma igualdade como Deus, é assim que será a sua luta, porque você estará se alimentando dessas coisas negativas. E aí você começa a ver, aqueles começam a ter doutrinas de demônio, tudo é o diabo. Você não pode comemorar nada, você não pode viver o Natal, né? Agora mesmo as pessoas aí com tanta luta e as pessoas nas redes sociais falando sobre Natal, sobre coisas tão irrelevantes, e a gente tendo uma mensagem tão rica como do Evangelho. Você, querido, através de Cristo Jesus, tem esse poder e essa autoridade. Não permita ser enganado, mas receba a palavra, não minha, mas genuína do Senhor Jesus. O resgate já foi pago, mas ao próprio Deus que teve a sua ofensa, que foi ofendido pelos nossos pecados. E através disso, Jesus reconciliou a nossa vida entre Deus e os homens. Que Deus seja louvado e glorificado na sua vida. Que Deus prepare o seu coração para esse momento tão especial da ceia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Enquanto os instrumentos tocam, eu quero preparar o seu coração. Eu quero dizer, querido, se você é um cristão batizado, se você é um cristão que já é batizado e que tomou posse da palavra de Deus, nada pode impedir de você participar da ceia. Qual é a condição, pastor? Se tiver alguma acusação, você não tem que pagar nada ao diabo. E você não tem nem que pagar mais nada a Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele já pagou por você. Oh, obrigado, Jesus. Mas o momento da ceia é o momento de você pedir ao Espírito Santo. Como o próprio salmista diz: vê se há algum caminho mau. Há caminhos que você não precisa nem perguntar. Mas se você confessar agora, você vai estar recebendo e aceitando o valor desse resgate que foi pago. Você não precisa deixar passar mais uma ceia. O que é a ceia do Senhor? É trazer a memória. A ceia não é para envergonhar os cristãos. A ceia não é para expor o pecado de ninguém. A ceia é um momento que é um ponto parágrafo, não é um ponto final. Para você refletir. E por uma vez você aceitando essa reconciliação entre você e Deus, aceitando que Jesus Cristo pagou os seus pecados, se você não tem nada mais o que fazer, não consegue, está fora do seu controle, a não ser você aceitar, você pode participar da ceia do Senhor. Você talvez quer estar em casa e que não pôde estar conosco. Essa palavra foi ministrada para a sua vida, e aí no seu lar, em reverência, você
também poderá participar conosco. Se você hoje é um cristão, entende a importância, o significado desse momento. A ceia não é para aqueles que vieram o mês inteiro na igreja. A ceia não é para aqueles perfeitos, mas para aqueles que reconhecem alguém que é perfeito, que se chama Jesus Cristo. A ceia não é para trazer peso sobre a sua vida, mas para tirar todo o fardo, todo o peso. É para você dizer: nenhuma condenação há, como o apóstolo Paulo diz. Nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. Ah, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. Toma posse disso nessa noite. Ele te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele confia em você. Ele acredita na sua palavra. Ele acredita que uma vez que essa palavra entrou no seu coração, vai produzir muitos frutos e frutos agradáveis ao Senhor. Ele enviou você a curar os quebrantados de coração. Quando você prega a mensagem do reino de Deus, Ele enviou você a proclamar libertação ao cativo, quando a mensagem de Jesus Cristo é revelada, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele põe sobre você, aquele que está de luto, uma coroa em vez de cinza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você foi plantado pelo Senhor no reino de Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos estar todos de pé. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, a
como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Você pode erguer o pão que simboliza o corpo de Cristo. E esse preço foi pago com muito esforço, com muito sofrimento. Mas o que Deus quer através do seu Filho, que nós lembremos que esse preço foi pago por amor. Que não temos que olhar para Cristo com olhar de pena, de piedade, mas de alguém vitorioso que se colocou em nosso lugar com uma coragem que ninguém da humanidade teve. Aleluia! Obrigado, Senhor, por fazer parte do teu corpo. Obrigado, Senhor, porque eu estava prisioneiro dos meus pensamentos, nos vícios, das minhas manias, preso no meu temperamento, através do meu temperamento, preso por coisas que talvez eu tenha dito. Isso traz até hoje acusação sobre a sua mente. Jesus veio para te libertar, querido, dos oprimidos. Já não fala mais de uma servidão física, mas agora de uma escravidão física, mas de uma escravidão da alma. Pai, eu tomo posse e declaro que eu pertenço ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem colocado no mundo muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas que estão com as suas raízes ainda firmadas na palavra de Deus. E tem ajudado a muitos cristãos a não esfriar na sua fé. Obrigado, Jesus, porque o que eu tenho visto é a vitória triunfante de Cristo. O que eu tenho visto é testemunho de pessoas que estão dizendo: o Senhor tem me sustentado, pastor. O Senhor tem ouvido as minhas orações. O Senhor tem atendido as minhas intercessões. Pessoas têm sido curadas. Pessoas têm sido resgatadas de momentos tão difíceis. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. Porque há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Comemos todos para a glória e honra do Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode erguer esse cálice.
Eu quero que agora, querido, você comece a visualizar aquele momento ali do Calvário. As pessoas que ele mais amava, as pessoas mais íntimas de Jesus, não puderam se aproximar daquele momento. Tal era o peso do sofrimento que estava naquele lugar. Não era somente o sofrimento de Jesus, mas o sofrimento de toda a humanidade. Ali ele estava só, ao ponto de sentir-se distante do Pai, por causa dos nossos pecados. Ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? O pecado separa o homem de Deus. Pensa nesse momento. Jesus não tinha garantia nenhuma que você iria aceitar esse sacrifício. Tinha tudo para dar errado, como tinha tudo para dar errado com aqueles discípulos que até o momento não conseguiam entender claramente a mensagem da cruz. Mas essa mensagem é tão forte, essa mensagem é tão consistente, que em nenhum momento Jesus Cristo duvidou que essa palavra iria te alcançar. Aleluia! Senhor, obrigado. Não foi em vão o teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque cada momento que o Senhor se sentiu só ali por causa do meu pecado, eu hoje posso testemunhar que nós estamos juntos, não estamos mais afastados, porque toda a condenação que estava sobre nós foi cancelado, porque o preço do pecado foi pago através do resgate na cruz, através do sangue do Cordeiro, da vida que foi dado por amor a nós. Pai, eu tomo posse e já te agradeço, em nome de Jesus. Bebamos juntos para a glória do Senhor. Aleluia! É momento triunfante de você dar glórias ao Senhor. É momento triunfante de você dizer obrigado, Jesus. Mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória seja o nome do Senhor. Momento especial que nós celebramos a ceia do Senhor e fizemos memória do Senhor, e nós vamos permanecer assim. Nós aqui, vocês de casa, que Deus continue com você aí, que Deus continue com todos aqui, né, no decorrer dessa semana. Tenha uma semana abençoada, produtiva. Permita Deus estar com você durante toda essa semana. O convide, que eu tenho certeza que Ele vai ser e estará sempre sendo o seu melhor amigo em todos os momentos. Amém? O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma